Na vida estamos sempre fazendo escolhas, sejam as mais simples, como o que eu vou vestir pela manhã, o que eu vou comer de café da manhã, ou até escolhas mais complexas, como qual candidato que eu vou votar, qual carreira que eu vou seguir, eu vou ter filhos ou não. Nossa vida vai se moldando a essas escolhas, e elas fazem com que nós sejamos quem somos. Elas nos trouxeram até esse momento presente. Existem até correntes pedagógicas, como a disciplina positiva, que fala que os pais devem incentivar que as crianças, que os filhos, façam escolhas simples, quando são ainda muito pequenos. E ninguém duvida da importância e do impacto que essas escolhas têm para a nossa própria formação. Mas o problema é justamente quando, por algum motivo, nós somos privados dessa possibilidade de fazer escolhas. O grande problema é quando os outros passam a decidir os nossos passos. E essa impossibilidade de escolher o próprio destino pode aparecer em diversos momentos da nossa vida. Desde pais que cortam as nossas asas e fazem com que os filhos sigam os mesmos passos deles, ou até ditaduras e governos autoritários que cerceiam a nossa liberdade de expressão. E o resultado disso é que a gente acaba virando uma bola de pressão, prestes a explodir a qualquer momento. O indivíduo que não consegue realizar suas próprias escolhas acaba se sentindo como um animal enjaulado, prestes a explodir de raiva e ressentimento a qualquer momento. E esse tipo de sentimento costuma aflorar quando a gente começa ali, quando a gente entra na adolescência. A gente começa a ficar um pouco mais rebelde, a gente começa a querer voar com as próprias asas e provar para o mundo que a gente se basta, que a gente pode ser dono do nosso próprio destino. E diversos artistas em vários tipos de obras de arte já representaram essa falta de escolhas. E nesse vídeo então eu vou analisar duas dessas obras de arte que falam sobre a falta de escolhas. Então eu escolhi aqui a música I Want Out, do Halloween, e vou traçar um paralelo com a saga de Star Wars, mais precisamente com o arco do Anakin Skywalker até ele se transformar no temido vilão Darth Vader. Mas calma que vocês vão entender como que essas duas obras se conectam, vão entender o que eu estou falando aqui. Então fica até o final, se inscreve no canal, tudo aquilo mais, e vamos pro vídeo. Vamos começar então com a música I Want Out, foi lançada pelo Halloween no álbum Keeper of the Seven Keys Part 2, em 1988. Essa música foi escrita pelo guitarrista Kai Hansen e o título pode ser traduzido como Eu Quero Sair, no sentido de não aguentar mais uma situação e querer se livrar disso tudo. E o curioso é que o Kai Hansen já disse em entrevista que esse título, Eu Quero Sair, pode ser entendido também como uma situação que ele vivia na banda, ele queria sair da banda naquela época. Inclusive ele saiu depois, acabou voltando. Mas enfim, essa música mostra bem a questão da falta de escolha. A letra diz que desde que nossas vidas começam, somos empurrados para pequenas formas. Ninguém nos pergunta como gostaríamos de ser. As pessoas me dizem A e B. Eles dizem como eu devo ver as coisas que já me são claras. E o clipe mostra o vocalista Michael Kiske sendo empurrado de um lado para o outro. A banda faz uma espécie de rodinha em volta dele e fica empurrando ele de um lado para o outro. É uma metáfora aí para o que a letra diz. Que ele está cerceado sua liberdade ali. Ele consegue se mover, ele consegue ir de um lado para o outro ali, mas só dentro daquele círculo que está imposto metaforicamente ali pela banda. Esse sentimento de ser prisioneiro em sua própria vida é o que move a música. A letra continua dizendo que, na escola, eles te dizem o que pensar, mas todos dizem coisas diferentes. Até que no refrão ele explode dizendo que quer ser livre para fazer as coisas do jeito que ele quer. Ele quer ser livre e quer que deixem ele em paz. Então, resumindo, nosso personagem aqui em I Want Out é uma pessoa que desde cedo foi privada de sua liberdade. Desde cedo tinha pessoas dizendo como que ele devia viver a vida dele. Desde cedo ele não teve escolhas, ele não teve possibilidade de escolher o próprio caminho. Depois ele foi para uma escola onde as pessoas diziam o que era certo e o que era errado. Ele não podia escolher o seu próprio caminho. Tá sentindo uma semelhança aí com nosso outro personagem aqui dessa nossa história aqui, desse nosso vídeo? Sim, basicamente essa história de I Want Out tem um paralelo claro com uma das sagas mais importantes do cinema mundial de todos os tempos. Eu estou falando de Star Wars, mais precisamente a saga de Anakin Skywalker, até ele se tornar o vilão Darth Vader. Assim como o Michael Kiske lá em I Want Out, o Anakin não teve escolhas desde cedo. Quando era uma criança, ele vivia como escravo nas areias do deserto de Tatooine. Então chega um forasteiro oferecendo para ele uma suposta liberdade, dizendo que ele tem poderes especiais. E esse cara era o Qui-Gon Jinn, um mestre Jedi.
Os Jedi são espécies de cavaleiros protetores da paz na galáxia. E ele identificou nesse menino, no Anakin, o potencial para ser no futuro também um Jedi. Então esse menino, o Anakin, acaba indo para a aventura, né, com o Qui-Gon Jinn, mas ele deixa a mãe dele escravizada nesse planeta. Ele não tinha o que ele fazer ali. Então era uma falsa sensação de escolha, porque, imagina, um menino de 8 anos, falam para ele que ele tem poderes especiais, que ele vai salvar o mundo, salvar a galáxia com os poderes dele. Então assim, acaba sendo muita coisa para a cabeça dele, para ele assimilar ali uma criança. E mal ele sabia que ele estava indo para um caminho onde as escolhas dele seriam ainda mais tolhidas, porque a Ordem Jedi, que é essa ordem que ele estava ingressando, que Qui-Gon Jinn estava ali fazendo propaganda para ele, essa ordem tem vários dogmas, né, várias leis ali que as pessoas precisam seguir, que acabam cerceando a liberdade dela. Então, mais uma vez, o Anakin ele vai para um caminho onde a falta de liberdade é a regra. O Anakin teve a sensação de escolha, mas na verdade essas escolhas eram muito limitadas. Ele só tinha na verdade duas opções ali. Ou ele deixava o planeta e sua mãe ficaria lá escravizada, ele com 8 anos, 7 anos de idade, ou ele continuava lá, mas não ia viver a aventura dele proposta lá, né? A questão dele se tornar um cavaleiro Jedi. Não tinha uma terceira opção. Então isso às vezes é uma falsa sensação de escolha que a gente tem. E essa falta de escolha acompanha o menino na sua trajetória. Depois, quando ele se torna lá um adolescente, ele acaba se apaixonando pela Padmé Amidala. Mas lembra que eu falei que a Ordem Jedi é cheia de regras, cheia de imposições? Então, uma dessas regras é que a pessoa que ingressa nessa ordem, ela não pode ter sentimentos por outras pessoas. Então, obviamente, ela não pode ter um relacionamento amoroso. Então, o Anakin ele se viu ali numa encruzilhada, porque ele amava a Padmé, mas ele estava preso ali, não podia fazer a escolha de amar ela, porque ele tinha se comprometido com a ordem. E nesse caminho, o Qui-Gon Jinn morre, e quem acaba assumindo o treinamento dele é outro Jedi chamado Obi-Wan Kenobi. E essa espécie de escola que é o treinamento Jedi é basicamente como aquela escola lá do I Want Out, lá que Michael Kiske canta. Porque tem pessoas ali que dizem o que é certo e o que é errado, você tem que se enquadrar naquilo, né? E a pedagogia é clara, os mestres dizem as regras, eles estão certos, e você tem que acatar aquilo, ou então você está fora da ordem. Ninguém perguntou para ele se ele queria realmente estar lá na ordem. Ninguém perguntou para ele se ele desejava deixar a ordem e se casar com a Padmé. Então isso foi algo determinante para ele acabar se tornando o vilão Darth Vader depois. Foi essa falta de escolha que dentro da cabeça dele fez ele se voltar contra a própria ordem. Na verdade, a gente pode até expandir esse raciocínio aqui para outros personagens da saga Star Wars, como o Obi-Wan Kenobi, que eu já tinha comentado, e a Ahsoka Tano, que era uma aprendiz do Anakin. O Obi-Wan, ele amava também uma mulher, que era a Duquesa Satine, mas a reação dele foi diferente. Ele não fez esse I want out da ordem, enfim, ele não saiu. Ele acatou ali aquilo, ele interiorizou aquilo e resolveu continuar na ordem, ele resolveu abandonar esse sentimento dele e se manter fiel aos preceitos da Ordem Jedi. Já a Ahsoka Tano, ela estava ali no caminho para se tornar uma mestre Jedi, só que aconteceu umas situações ali internas, né, durante o decorrer da trama. Ela é acusada injustamente de um crime e a Ordem Jedi não fica do lado dela, então ela acaba perdendo a confiança na Ordem e resolve sair da Ordem, resolve desistir daquilo, não era mais para ela. Então ela foi contra o sistema também. De certa forma, ela voltou a ter mais possibilidades de escolha na vida. Porque escolher é renunciar sempre. Quando ela estava na Ordem, ela tinha alguns privilégios. Ela fez uma escolha e estava lá. Então ela saiu, ela perdeu os privilégios da Ordem, ela renunciou àquilo, e ela ganhou outros privilégios. Ela teve liberdade, se ela quisesse construir uma família, ela podia, enfim. Já o personagem de I Want Out, se ele fosse um Jedi ali, na verdade, ele não teria feito nem como o Darth Vader, nem como o Obi-Wan, nem como a Ahsoka. Porque a história dele foi um pouco diferente. Porque se a gente analisar o final da letra, diz assim: há 1 milhão de jeitos de ver as coisas na vida. 1 milhão de jeitos de ser um tolo. No final, nenhum de nós está certo. Às vezes, nós precisamos ficar sozinhos. Então, o Anakin, ele se revoltou completamente e ele escolheu um lado agressivo. Ele rompeu completamente, foi pro lado negro, virou um vilão. O personagem de I Want Out, ele tenta ali um meio termo. Ele entende que existem várias maneiras de viver a vida e nenhuma delas é errada, não tem julgamentos ali. Mas, de qualquer forma, ele entende também que viver desse jeito que ele estava vivendo, sem poder escolher, oprimido, triste, isso faz com que ele peça para ser deixado sozinho.
Então ele quer ficar um pouco ali refletindo, ele não quer essas pessoas fazendo zoom no ouvido dele e falando para onde que ele precisa ir, o que ele deve fazer. Então, por fim, a saga de Darth Vader e Anakin e também a música I Want Out nos falam sobre a importância de poder fazer escolhas. E também que se você não tiver essa possibilidade de fazer escolhas, isso leva a uma inquietação interna muito grande. E justamente saber o que fazer com essa inquietação é uma das escolhas mais importantes que você pode fazer na sua vida.